Oi, 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 oi. Tudo bem com você? Eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre a Bíblia. E tem uma história que eu ficava assim, na minha cabeça eu ficava assim, mas por quê? E ficava tentando defender o personagem. Mas eu entendi o que aconteceu e eu quero explanar isso com você. Vem comigo para 1 Samuel para ler a história de Saul. Primeiro já começa com o povo pedindo assim a Samuel. Samuel, nós queremos um rei. Seus filhos não estão fazendo essa coisa direito, entendeu? Você já tá velho, já. A gente quer um rei. Mas tem um pequeno detalhe, eles não queriam ser um rei. Eles queriam ser semelhantes às outras nações. Tá aqui, ó, capítulo 8, verso 5. Entendeu? Só que tem um pequeno porém. Também toda essa história. Eles não estavam apenas pedindo um rei. Eles estavam negando que Deus era o rei deles. O rei da nação. Um rei no lugar do Senhor. O Senhor que é rei do universo, eles pediram, não, Senhor, a gente não quer mais o Senhor como rei do nosso povo. A gente quer um rei humano, uma pessoa. E Samuel ainda avisou o povo. Olha, vocês querem um rei? Tá bom. Tá bom, tá bom. Vocês estão entendendo o que vocês estão pedindo, né? Tá bom, vocês querem um rei? Mas tá, ó, esse rei vai precisar de servos. Esse rei vai precisar de escoltas e soldados. E vai ser quem? Os filhos de vocês. Mas o povo respondeu assim, ó. Tá bom, a gente quer um rei. Mesmo assim a gente quer um rei. E aí o Senhor falou pra Samuel, tá bom, Samuel, atende o pedido dele, sai. Acontece que a história de Saul é uma das menores tribos do povo de Israel. E não só das menores tribos, como ele era um dos melhores clãs do povo de Israel. Da tribo de Benjamim. Ele era muito alto. Ele era um cara muito bonito. Eu acho interessante porque no início, Saul, ele era um cara assim, sabe? Nossa, um cara humilde. Porque ele fica assim, ele não leva pro coração e tudo mais, fica calado, fica de boa. E outra coisa, o Espírito do Senhor, aqui no capítulo 10, verso 10, o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. E no verso 9 anterior diz assim, Deus mudou o coração de Saul e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. No início, era um cara ungido, ele era um cara consagrado e ele teve um coração mudado pelo Senhor. Fez uma mudança, uma transformação naquele homem, com coragem, com as características necessárias para ser um rei. Só que Saul, infelizmente, com o passar do tempo, o poder subiu para a cabeça. E quando Deus pediu para ele fazer uma coisa, ele ia lá, fazia parcialmente, ele ia lá, fazia totalmente o contrário e às vezes ficava feliz, né? Por exemplo, Saul saiu para guerrear. Não pediu orientação do Senhor. Primeiro ponto. Segundo, o povo não tinha arma, só tinha arcos e fundas. Terceiro ponto, Samuel tinha dado uma instrução pra ele que ele tinha que esperar um tanto de dias. O Saul ficou esperando esse tempo. E Samuel parecia que não tava chegando, sabe? Tava demorando demais. Aí Saul foi lá e ofereceu sacrifícios que não era pra ele ter feito. Exatamente no momento que Saul, ele ofereceu os holocaustos e terminou, Samuel chegou. Eu imagino mais ou menos assim. E aí, Samuel? Saul, que foi que você fez, Saul? Ah, Samuel, é que assim, você demorou, nem os meus soldados estavam indo embora, tava todo mundo vendo um exército gigante que tava chegando, né? A gente ia morrer. Eu vi que eu não tinha perguntado pro senhor o que eu tinha que fazer. E aí, né, eu falei assim, por que eu não vou oferecer holocaustos, né? Samuel demorou, né? Deve ter, o quê? Jumento deve ter parado no meio do caminho. Mas enfim, né? Depois de você tá, como é que foi a viagem? Mas você é um tolo, menino! Você desobedeceu o que Deus falou você fazer. Você tá entendendo? Agora Deus vai atrás, ele já escolheu uma pessoa de acordo com o coração dele. Seu coração tá distante. Você não tá se entregando a Deus completamente. Entendeu? Você tá desobedecendo. É pra você ser um exemplo. Deus te escolheu pra um propósito e você esqueceu qual é o seu propósito. Você trocou a função pela função. É isso? Ó. E daí pra frente só foi pra trás. Porque depois Saul cometeu outros gafes ainda. Ele desobedeceu a ordem divina. E tem a clássica frase que Samuel falou. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O que a gente pode aprender com essa história? Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. O que isso quer dizer? Quer dizer que sacrificar é ruim? Não. Mas às vezes a gente troca a nossa unção pela nossa função. Às vezes a gente se esquece do propósito que Deus tem para nossa vida. A gente esquece que Ele nos escolheu e nos chamou para uma coisa, para um propósito de vida. E a gente se desvia dele. A gente quer fazer conforme as nossas forças, conforme a nossa própria justiça. E a gente se esquece que, na verdade, todos os méritos são do Senhor. Se a gente for olhar pra gente mesmo, gente, a gente é nada, a gente é o pó no universo. Ele nos amou tanto que morreu por nós. Porque nem por nós mesmos a gente consegue se salvar. Olha só. Então, a gente não pode esquecer que, na verdade, quem nos deu a oportunidade de salvação é Jesus. E que melhor a gente obedecer
do que fazer o que a gente acha que é melhor. Porque Ele é quem sabe o que é melhor. Se Ele mandou a gente fazer, a gente tem que ir lá e fazer. Se Ele mandou a gente guardar os mandamentos, a gente tem que ir lá e guardar. Se Ele mandou que a gente tem que falar de Jesus para as pessoas, a gente deve. A gente tem que querer, a gente tem que pedir isso para Deus, para colocar no nosso coração. Que você possa se entregar completamente ao Senhor e não resguardar um pedacinho do seu coração, mas se entregue completamente a Ele, para que Ele possa te transformar verdadeiramente e o Santo Espírito dele atuar na tua vida. Não sou nada sem Jesus, Ele é tudo para mim, é a razão do meu viver. Sua graça não tem fim, e eu não consigo nem pensar o que faria sem Jesus. Não sou nada, nada sem Jesus.